A minha mãe era uma mulher analfabeta. A minha mãe nunca teve o privilégio de sentar num banco de uma escola. Mas eu posso garantir a vocês que nenhuma pessoa influenciou mais a minha vida do que minha mãe. Eu conheci poucas pessoas tão sábias quanto ela, no discernimento espiritual. Conheci poucas pessoas mais generosas do que ela. Mesmo morando na roça, ela ia para a cidade fazer compras, e ela comprava 10 vezes mais do que ela precisava para ela. E quando nós perguntávamos, para que esse exagero? Ela respondia, porque eu tenho muita gente para ajudar. E ela ia repartindo, com alegria, com entusiasmo, com prazer. Quando ela precisou fazer uma opção entre a vida dela e a minha, porque ela estava grávida e o médico disse, ou você ou o bebê, porque o bebê não vai sobreviver, está em agonia de morte. Ou sacrifica a criança, ou você morre com ela. A minha mãe optou em não descartar-me do seu ventre. Ela disse, estou pronto a morrer com ele, estou pronto a morrer por ele, mas eu não desisto dele. E foi nessa conjuntura que ela me consagrou para Deus. E foi nessa conjuntura que Deus ouviu a voz dela. Foi nessa conjuntura que eu nasci. E quando eu olho para a minha história, eu fico muito emocionado, porque o lugar que eu nasci é o mesmo até hoje. É a mesma quantidade de casas até hoje. É uma roça. E tem um patrimôniozinho perto. Na história daquele patrimôniozinho, nunca ninguém tinha saído dali para estudar. Nunca. E por providência de Deus, com 8 anos de idade, eu entrei na escola para ser alfabetizado. 4 anos depois, eu estava terminando o primário. E eu que nunca tinha dormido uma noite fora de casa. E eu que com 12 anos nunca tinha visto uma televisão. E eu que com 12 anos de idade nunca tinha visto uma cidade. E eu que com 12 anos de idade nunca tinha visto uma lâmpada elétrica. E eu com 12 anos de idade subi na carroceria de um caminhão. E fui morar a convite da minha professora, a Grande Vitória. Passando momentos dificílimos, de dormir chorando de fome. Por entender, Deus tinha um plano na minha vida e eu queria estudar. E a minha mãe nunca me contou o projeto dela com Deus. Porque no coração dela, embora fosse uma mulher analfabeta, ela era sábia, dizendo, se eu falar para o meu filho o compromisso que eu fiz, ele vai se sentir no compromisso de fazer o que eu fiz com Deus. E ele pode correr o risco de ir para um seminário e ser pastor, sem um chamado claro de Deus na sua vida. No dia que Deus me chamou para o ministério, e eu fui contar para ela, disse, filho, desde o ventre, eu estou orando por esta causa. O que está acontecendo hoje é resposta da minha oração, do meu compromisso que eu fiz com Deus. Uma mãe de joelhos, filhos de pé, é uma mãe que está pronta a abrir mão, se preciso for, da sua própria vida, para que os seus filhos cumpram o propósito de Deus na história. Eu não sei que tipo de compromisso você, mãe, você, pai, já assumiu com seus filhos, com Deus em favor dos seus filhos, melhor dizendo, com Deus em favor dos seus filhos. Mas se você ainda não tem se colocado de joelhos em favor deles, encorajo vocês a fazer isso. Não tem uma causa mais urgente e mais importante do que esta. Para que essa geração conheça Deus, para que essa geração seja cheia do Espírito Santo de Deus, para que os nossos filhos sejam mais crentes do que nós, para que os nossos filhos possam ser reparadores de brechas e possam se tornar instrumentos poderosos nas mãos de Deus, na nossa nação e em todo o mundo.